Nós estamos só aguardando os professores entrarem, né? E a gente começa em instantes. Eu já agradeço aqui, eu sou a professora Sônia Jacone, alguns já me conhecem pessoalmente, outros não. E nós começamos aqui agradecendo a presença de todos vocês, de todos aqueles que se inscreveram para participar na live. Certamente será muito rica. E eu estou recebendo aqui uma informação do professor Marcelo, né? Só para a gente começar. Só um instante, para a gente já... Oi, professor Pires, Marcelo Pires, está aí? Não estou ouvindo, professor. Não estou escutando, o seu microfone está desligado. Alô, está me ouvindo agora? Agora sim. O professor Marcelo Sabatini e eu ficamos 1 hora sem receber o link. Então, muito estranho, porque todos receberam o link às 15 horas. 15, 15h30. Então, eu estou conversando agora aqui com eles. Já estão recebendo, tá? O pessoal da organização da Intercom. Tem 1 hora que nós dois estamos aqui esperando e não recebemos nada. Ai, que coisa, porque a gente libera às 15 horas, 15, 15h30, a gente já libera os links. Eu estou usando o link da... Professora, aconteceu alguma coisa aí. Como eu tenho assistido as lives, eu peguei o link da última da terça-feira. Ah, entendi. Então, eu peço desculpa, professor, porque aconteceu alguma coisa, porque nós liberamos, né, para todos, mais ou menos umas 15 horas. Tá? Então... eu queria, inclusive, fazer um teste para minha apresentação. Mas vamos lá. Então, eu vou começando, o professor Marcelo está entrando. Então, boa noite a todos vocês, muito obrigada pela presença. Primeiramente, agradecer os professores, né, o professor Marcelo Pires e o professor Marcelo Sabatini. Nós vamos ter um tempinho aqui para eles se apresentarem melhor. Eu estou só dando um tempinho para o professor Sabatini entrar. O professor Pires é da Universidade Estadual de Santa Catarina e o professor Marcelo Sabatini da Universidade Federal de Pernambuco, certo? Não, Santa Cruz, na Bahia, Ilhéus. Santa Cruz, na Bahia, Ilhéus, desculpa. Então, que bom. Daqui a pouquinho vocês vão ter um tempinho mais aí para vocês se apresentarem. Hoje nós estamos aí indo para a nossa 12ª live e nós vamos até o dia 7 de julho, né? Quando será a nossa última live. Pelo menos a gente vai ver aí se vai continuar uma outra série, né? Mas até o dia 7 de julho. Então, nós já tivemos aqui bastante inscritos para essa live de hoje, que é a live Perspectivas Contemporâneas da Folk Comunicação, um número também expressivo de inscritos. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui na sala. E lembrando que aqueles que não se inscreveram, mas que desejarem, né, que desejam acompanhar a live, está sendo lá transmitida pelo Facebook, ao vivo, e todo esse material também, ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado logo mais, assim que termina, ali no site da Intercom, e também fica na página do Facebook da Intercom. Então, vocês podem depois recuperar esse material, replicar esse material, utilizarem, né, em suas atividades acadêmicas, né, em suas atividades aí de interesse. Então, muito obrigada. Eu acho que o professor Marcelo Sabatini deve estar entrando. Enquanto isso, eu vou passar aqui a palavra para o professor Marcelo Pires. E aí, como que nós vamos conduzir este momento? Então, nós temos aí 1 hora, mais ou menos, de fala, de apresentação,
e a gente costuma deixar, o Marcelo Sabatini acabou de entrar, e nós temos, a gente costuma deixar uma meia hora, mais ou menos, para os convidados, né, para as pessoas que estão na sala, interagirem com os professores. Então, 1h30 nós falamos de apresentação, o total. Porém, que se passar um pouquinho, professores, não tem problema nenhum, tá? Se demorar um pouquinho, não vai cortar, dá para concluírem a fala e encerrar de maneira tranquila. Só que, geralmente, a gente pede para ficar mais ou menos nesse tempo, porque é o tempo que as lives têm demorado e que a gente percebe que as pessoas se programam para acompanhar o evento, ok? Então, mais uma vez, muito obrigada. Peço desculpa aí por esse probleminha do link, né, do envio do link que aconteceu para os professores. Realmente a gente manda para todos, né, e não sei o que aconteceu. Mas o importante é que estamos juntos aqui e a sala é de vocês, professor Marcelo Sabatini, me escuta? Abre o seu microfone, professor. Sim, estou escutando. Boa noite, obrigada, professor, Oi, pela presença. Desculpa o probleminha do link aí, que nós não mandamos, né? A gente achou que tivesse enviado, porque a gente envia para todos ao mesmo tempo, às 15 horas. Então, aconteceu alguma coisa aí que os dois ficaram fora, né? Peço desculpas, viu? Em nome da Intercom. Mas o que eu estou falando aqui é fazendo uma apresentação das nossas lives, que vocês são a 12ª live, né? Vocês estão aí nesse momento, e a gente agradece ao grupo de pesquisa de Fogo e Comunicação pela proposta enviada, pela participação, e a todos aqueles que estão agora nos assistindo aqui, nos acompanhando na sala e também por meio do Facebook. Aí vocês vão ter esse tempo que eu já falei, e no finalzinho eu volto, apesar que eu fico nos bastidores aqui, né, a gente fica controlando assim, vendo se está tudo bem, se está tudo ok, né, e no finalzinho a gente retorna para fazer um fechamento, não do tema, mas um fechamento da live e apresentar a próxima live. Lembrando, que também é muito importante falar, que todos aqueles que estão acompanhando a Lives Intercom, esse projeto, essa série, do total de 19, se tiver uma presença de 75% ou mais, lógico, terão direito a certificados, tá? Emissão de certificado pela Intercom, tanto os ouvintes quanto os proponentes. Mas esses certificados serão emitidos após a última live. A gente está esperando todas terminarem, e aí a gente faz a emissão, tá? E a gente já sabe que tem muitas escolas, universidades, professores utilizando esse material aí até como crédito, né, como hora complementar, e aí pode trabalhar da forma que achar melhor. Muito obrigada, aproveitem esse momento e eu gostaria agora de passar a palavra para os dois professores. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Então, gostaria de dar boa tarde a todos, nossos telespectadores. Espero que estejam todos bem, todos protegidos, todos em casa, e agradecer a Intercom pelo espaço e pela oportunidade. Já estava ali com o Marcelo, os dois online no WhatsApp, comentando, quase que eu faço entrevista ali e gravo, mas enfim, vamos entrar aqui com a comunidade. E, Marcelo, companheiro assim, de longa data, quando eu cheguei na Fogo Comunicação, ele já estava lá como referência. Não vou dar o currículo, fazer apresentações, mas principalmente como presidente da rede Folkcom, primeiramente como secretário, na gestão da professora Betânia Maciel, que foi quando eu me aproximei da Folkcom, e logo ele foi presidente, levou o congresso para Ilhéus, onde ele está atualmente como professor da UESC. Então, uma pessoa que tem muito conhecimento de Fogo Comunicação, e foi a pessoa que quase que escolhemos, pensamos nele, e aí calhou de ele também aceitar a live. Então, vamos começar fazendo nessa conversa. E assim, Marcelo, a gente não sabe exatamente quem está assistindo hoje, então a gente tem possivelmente uma audiência diversa. E, nesse sentido, eu queria que você falasse assim, brevemente, o que seria Fogo e Comunicação, o que seria essa teoria, já que
ela não é tão conhecida como a gente gostaria. Bom, boa noite a todos e todas. Então, antes de começar, né, eu queria fazer um momento de agradecimento, né? Agradecimento ao Intercom, agradecimento aos amigos e colegas da Rede Folkcom, e agradecer também, homenagear nesse momento, né, o professor Zé Marques de Mello, que foi aquele que me iniciou a Rede Folkcomunicação e iniciou as pesquisas em Folkcomunicação. Também agradecer a muitos outros professores que eu conheci, que tive o prazer de me tornar amigo, né? Uma delas, a professora Cristina Schmidt, que foi a minha professora de graduação e que me apresentou a Folkcomunicação. Depois, a professora Betânia Maciel, de quem eu fui secretário na Rede Folkcom, né? Cristina Schmidt foi a primeira presidente da rede, que eu fui secretário também, né? Agradecer também ao professor Oswaldo Trigueiro, professora Maria Érica de Oliveira, professora Beatriz Dornelles, Maria Cristina Gobi, Antônio Hoffel, Severino Lucena, Luiz Custódio da Silva, professor da Estadual da Paraíba, que organiza o seminário de festejos juninos, com quem eu aprendi muito sobre o São João do Nordeste, eu sendo paulista e vim morar na Bahia, e o Custódio me convidou para participar do festejo junino, e aí eu comecei a estudar o São João do Nordeste. O professor Fábio Coniani, amigo também de longa data de Folkcomunicação, Guilherme Fernandes, atual presidente da Rede Folkcom, professora Karina Poitvich, do Paraná, Sérgio Gardini, Yuji Gushiken, Laurenberg Adifron, Christian Aguilar, e, é claro, você, Marcelo Sabatini, grande amigo e colega, que a gente tem um trabalho já de muitos anos de discutir na Folkcomunicação em vários momentos, e que já tive, né, temos uma história, uma trajetória tanto de trabalho acadêmico como pessoal e de amizade, né? E também, a gente sempre esquece nesse momento, porque são tantas pessoas que a gente vem trabalhando, né, há muitos anos, né? Se for fazer agora a questão da idade e o tempo que eu tenho no Intercom, né? Já tem mais de 20 anos de Intercom, e muita gente que eu conheci. Então, agradecer a todas essas pessoas, meus alunos, que também me estimulam, que eu faço pesquisa. Agora, respondendo a sua pergunta, Marcelo, a teoria da Folkcomunicação, ela é uma teoria, pelo menos a minha concepção, é uma teoria brasileira. Ela foi concebida pelo professor, pesquisador Luiz Beltrão, que foi, né, professor de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, também foi diretor do curso de comunicação da Universidade de Brasília, e lá em Brasília, onde ele tentou, né, o seu título de doutor em comunicação, ele fez a sua tese justamente, né, a base, a semente da teoria da Folkcomunicação, que é essa teoria que busca estudar o aspecto comunicacional das manifestações de cultura popular. O Beltrão entende que a cultura popular ela carrega em si um processo de comunicação, e esse processo de comunicação ele pode ser interpretado não apenas pela própria pelo folclore, mas porque aquilo que está sendo comunicado nas mensagens transmitidas. E uma coisa que eu gostaria, né, de falar, que é uma coisa bem interessante, é que folkcomunicação é uma junção de duas palavras, né, que é o folclore e a comunicação. E ela é grafada com K, como Joseph Luiten uma vez colocou num texto dele, que faz questão que folkcomunicação seja grafado com K. E a gente tem que lembrar o seguinte, no tempo de Luiz Beltrão, que muitas vezes a gente enfrenta isso, quando alguns colegas vêm falar ou criticar a folkcomunicação, por que esse K, por que essa americanização? Na verdade, na época que Luiz Beltrão pensa a teoria da folkcomunicação, folclore em língua portuguesa era escrito com K. Ele só começou a ser escrito com C a partir de 1971. Então, até quando o Beltrão faz a tese dele, que é justamente em 1967, folclore se escreve com K em língua portuguesa. Então, não é uma americanização.
é aquilo que existia na língua portuguesa da época que o Beltrão usa. E aí, muitas vezes, esses críticos, né, dessa coisa, mas eu não uso o capa, cara, de americanizado, aí eu faço uma pergunta. Não estamos todos, nós estamos aqui fazendo uma live, e não uma transmissão ao vivo. Não é? Falamos um hambúrguer para dizer de um lanche, e lanche também é uma palavra que vem, né, de uma outra língua que não é a língua portuguesa. Então, a gente tem que também entender isso, não é? E que essa é uma teoria que busca justamente incorporar o conhecimento, o saber popular e a comunicação popular. Muito bem. Até não conhecia essa justificativa do K. Aprendi algo. Então, na sua origem, a comunicação, muitos trabalhos, né, seminais que a gente encontra, eles se referem ao folclore, né, que compõe a palavra, como você disse. E aí vemos expressões mais mais tradicionais do folclore, né, como dança, artesanato, festas. Mas, assim, em que sentido as manifestações comunicacionais foram atualizadas hoje no âmbito da pesquisa? Olha, Marcelo, tem muita coisa que a gente pode falar a respeito disso, né? A comunicação ela é viva, assim como também o folclore tem que ser entendido como algo vivo. Muitas vezes a gente também enfrenta problemas porque há uma visão equivocada por algumas pessoas de que o folclore é fechado, ele é estanque, é aquela tradição que não pode ser modificada. E se esquecem que as pessoas que fazem o folclore são pessoas que vivem o hoje. E elas modificam, elas atualizam, né? Então, a gente tem uma atualização, né? Eu espero que estejam vendo o quadrinho que está aqui do meu lado, se der para ler. Né? Está aparecendo. Está aparecendo. Está dando para ler porque, às vezes, fica invertido, né? Porque esse quadro é uma campanha que a cidade de Salvador está fazendo, né? Ó, a gente está dizendo que não dá para ler, não. Eu acho que está invertido. Né? Preciso ver como é que resolver. Eu acho que está certo. É que tá certo. Eu estou no celular e está muito pequeno para mim. Tá certo, sim. Então, é uma campanha que a cidade de Salvador vem fazendo, né? Que quer dizer o seguinte: se pique corona. Se pique para o pessoal de Salvador e para o baiano significa vá embora, né? E vá embora logo, né? Não fique que a gente não quer você por aqui, né? E o subtítulo é esse turista nós não queremos aqui, né? Salvador é uma cidade que recebe muito turistas. Então, é uma campanha que está sendo colocada no estado da Bahia e que ela tem tudo com a folcomunicação, porque ela utiliza uma expressão da cultura popular, da cultura local, que é o se pique, isso é, vai embora, né? E trabalha justamente, né, essa questão. Nós queremos que o corona vá embora logo, que a vida volte ao normal, né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem, né, dentro da questão da folcomunicação. Ela sempre está atual. Você tem muitas coisas que a folcomunicação acaba podendo analisar e explorar. Nós temos também pesquisas, por exemplo, com relação à teledramaturgia, né, de que maneira que novelas, filmes, seriados, eles se apoderam, se apropriam, ressignificam aquilo que é a tradição da cultura popular. Aí a gente pode citar várias obras, como a novela Cordel Encantado, né? O Hoje é Dia de Maria, O Homem que Desafiou o Diabo. Né? Então, a gente tem muitas obras de ficção, né, que a gente pode colocar. Também a gente pode falar, num outro aspecto, de algo que a folcomunicação também estuda, que são as festas populares mediatizadas. A gente tem muitas festas populares que estão na mídia. A gente tem o Carnaval, tem o Boi de Parintins, tem o São João, que inclusive aqui na Bahia, pelo menos, não sei como é que está aí em Recife, como é que está no resto do Nordeste, mas as TVs aqui regionais estão preparando lives com artistas de forró para que as pessoas façam São João dentro das suas casas. Para dizer, vai ter São João dentro da sua casa, mas vai ter São João. Então, são coisas que a gente tem
que é um movimento fococomunicacional, né? Porque é uma tradição popular, é uma forma de comunicação e é uma forma da população resistir, diz assim, nós vamos fazer a festa de São João, não importa essa crise que nós vivemos, né? A Sueli aqui está botando no chat, obrigado, Sueli. Oi, Sueli, boa noite. Tá? Das novenas e trezenas feitas também virtualmente. Obrigado, minha querida, beijo grande. Tá? Então, a gente tem essas coisas, né? Uma outra coisa, por exemplo, que tem me encantado nessa maratona, né? É o que está acontecendo também no WhatsApp. Né? Tem muita coisa no WhatsApp muito interessante. Né? Uma que eu recebi muito interessante é essa daqui. Né? A pessoa não entendeu que é para usar máscara. Né? Foi um meme que colocaram no WhatsApp que eu recebi. Se você olhar a mulher lá atrás, o motorista mascarado, ela está com uma máscara no olho e não a máscara no rosto, na boca, no nariz e boca. Então, são situações que a gente tem, né? As memes. Essa outra daqui é a nova marquinha do próximo verão. Então, você vai ter uma marquinha para o próximo verão bem diferenciada. Né? Então, assim, o WhatsApp, ele está também, né, mandando as coisas dessa cultura popular, né? De certa maneira, né? Então, a gente vai ter todas essas outras imagens que estão aí disponíveis nas redes sociais, no WhatsApp. Então, a focomunicação é isso, ela está atualizada sempre, porque ela trata justamente de que maneira que a cultura popular interpreta e trabalha, não é? a sua realidade, o seu contexto. E aí eu gostaria de lembrar, né, que a cultura popular, ela, em poucos países, no caso do Brasil, ela é dividida entre folclore, né, e popular. Na maioria dos países, o folclore e a cultura popular ela é a mesma coisa. Então, aquilo que o pessoal chama de cultura pop, e que envolve aí as bandas, né, da época, as modas e tudo mais, tudo isso é abarcado também juntamente com aquilo que é o folclore. Né? Porque, então, a gente tem que entender isso. A focomunicação, ela é uma forma de ver as manifestações de comunicação, né, das camadas sociais populares, das camadas sociais, vamos dizer assim, não hegemônicas, e que elas têm uma necessidade de comunicar, porque o ser humano é um ser comunicante. Então, é necessário que a gente entenda que não são apenas os grandes veículos de massa que se comunicam. O ser humano ele se comunica de diversas maneiras e as classes não hegemônicas, as classes populares, as classes periféricas, as classes marginalizadas, que é o termo que o Beltrão utiliza, né? A gente tem que entender que a comunicação está viva o tempo todo. Muito bom, Marcelo, muito legal. Você falou agora, né, na questão das camadas populares, e isso leva a gente para uma discussão que é o papel da universidade, de sair além dos nossos muros, de não somente pesquisar e investigar a realidade, mas de a gente atuar nessa realidade. Então, assim, eu queria que você pudesse comentar o papel da extensão, né, na fococomunicação. É um trabalho que é muito interessante, é muito legal, porque muitas ações são feitas utilizando a fococomunicação como teoria de base na extensão. Aí eu vou começar falando justamente pelo trabalho do professor Luiz Custódio da Silva, da Universidade Estadual da Paraíba. Ele tem um seminário de festejos juninos que ele promove anualmente, e ele faz tudo sobre a ótica da fococomunicação, e ele tem um grupo de alunos que fazem um jornal, né, tanto do evento, como eles fazem visitas à zona rural de Campina Grande e fazem a comunicação rural. Então, ele tem um trabalho muito sério, usando a fococomunicação enquanto base teórica, para aproximar os estudantes justamente dessa classe rural mais pobre,
né? Porque a gente tem uma noção, às vezes, quando a gente fala dos ruralistas, apenas o grande proprietário de terra. Mas você tem o trabalhador rural, você tem o pequeno proprietário de terra que vive da subsistência e que é a grande maioria. E são pessoas que estão ali alijadas de todo o processo político, econômico e social. E aí o professor Luiz Custódio faz um trabalho justamente de buscar essas pessoas, dar voz para essas pessoas, fazer entrevistas com elas e criar todo um material de comunicação. Uma outra ação que eu acho muito interessante, que acontece aí no Pernambuco, né, é o trabalho da Universidade Federal Rural com o Programa de Desenvolvimento Regional, que várias dissertações de mestrado, várias teses de doutorado, justamente abordam o tema da comunicação enquanto uma maneira de colocar a cultura popular, a sua comunicação e a sobrevivência, subsistência, né? Uma maneira de desenvolver ações que venham a dar justamente um espaço para essa população desfavorecida, né? Inclusive, quando a gente fala população desfavorecida, a gente tem que lembrar, essa semana saiu uma declaração do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, em que as ações do auxílio emergencial evidenciaram 38 milhões de pessoas que eram invisíveis economicamente, eram invisíveis socialmente, né? Então, é muita gente. E essas pessoas, pelo menos no meu ponto de vista, nunca foram esquecidas pela comunicação, porque são com essas pessoas invisíveis que nós, pesquisadores da comunicação, dialogamos no nosso trabalho de campo. Muito bom. Então, vamos emendando uma pergunta na outra e aproveitar e explicar, né, para a nossa audiência que no título, né, que, né, demos a live, e foi um momento rápido de atender a demanda da Intercom, a gente não tinha entendido da conexão com o momento de pandemia. Mas a gente vai começar a direcionar, depois dessa introdução, né, dessas explicações que o professor Marcelo Pires deu, tanto sobre a teoria como das ações de pesquisa e extensão que são realizadas. Vamos agora puxar um pouquinho, né, então, para o tema da pandemia do Covid. E aí eu vou perguntar para o Marcelo quais são ações dentro da comunicação popular. Ele já colocou algumas, né? Então, por exemplo, da Prefeitura de Salvador, se aproximando da linguagem popular para levar a mensagem, mas eu acho que ele teria, né, mais exemplos para, né, mostrar para a gente de como a comunicação está sendo utilizada, no contexto da pandemia. Olha, eu tenho sim um material aqui que é bem... eu peguei algumas coisas, foi uma coisa rápida. Eu fui, por exemplo, no Facebook e que tem a página do Bode Gaiato. O Bode Gaiato é um personagem que ele tem um perfil no Facebook e que ele representa justamente o nordestino, ele representa o humor nordestino. Essa foto aí do lado é a foto em que ele está hoje no perfil dele, de máscara. Tem essa outra aqui em que ele vai dizer que de tanto usar máscara ele já está com assadura na orelha, a orelha está machucada, porque ele já está com uma preocupação, com justamente a dor que sente. E essa outra na página dele é justamente sobre o São João. A preocupação dele, enquanto nordestino, é dizer assim: superar a ex-namorada é fácil, difícil vai ser superar não ter São João. Para os nordestinos, essa é uma situação bem difícil, complicada. E tem também as coisas que acontecem, também outra do Bode Gaiato, que eu fui colecionando algumas coisas, ele vai brincar justamente com aquela coisa do beberrão, o personagem beberrão. Quem bebeu comigo, bebeu. Quem não bebeu, bom, pode me chamar depois da quarentena, que eu não parei de beber, não. Esse é um aviso a todos os amigos também. Estamos em casa, mas continuamos vivos.
Então, assim, são algumas coisas que estão acontecendo. Né? As redes sociais, como o WhatsApp, né? Eles têm também apresentado muita coisa para a gente, né? Tem trabalhado bastante coisa. Então, assim, o que tem mais acontecido é justamente pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu coletei esses do Bode Gaiato, porque é uma página que eu acompanho, assim como tenho recebido algumas coisas pelo WhatsApp. Por exemplo, esse aqui eu achei bem interessante, e eu acho que, inclusive, não é nem brasileiro, porque está escrito em inglês embaixo de onde veio, que é justamente você também proteger o seu carro nas ruas, colocar máscara no carro. Então, essa é uma coisa. E uma outra também que veio nas redes, no WhatsApp, essa daqui bem interessante. Eu nunca imaginei que algum dia da minha vida eu realmente ia viver como a família Jetson. Fazer videoconferência, fazer compras online, fazer ginástica pela televisão, conversar por uma videochamada, que é justamente a vida atual, em que as tecnologias estão fazendo parte da nossa vida diariamente. Então, é um processo que a gente precisa sempre pensar. E nisso daí, como eu falei, a comunicação se faz presente, porque é a cultura popular se manifestando, ela se manifesta através dos memes, ela se manifesta através de uma representação da cultura, de uma interpretação da cultura, seja satirizando, seja ironizando, até porque a sátira é uma forma de crítica muito mais contundente do que a própria realidade, porque a nossa capacidade de rir do absurdo mostra a nossa capacidade de entender o absurdo. A hora que a gente for incapaz de rir do absurdo, significa que o absurdo se tornou normal. Então, a gente tem que poder entender isso. Comentando aqui, parece assim até uma característica do brasileiro saber fazer piada nos piores momentos. A gente está... aconteceu várias situações, morte de personalidades, esportistas, catástrofes, e o brasileiro dá um jeito de rir e de ressignificar isso. Bom, voltando um pouco para a teoria da comunicação, lá na década de 60, o Beltrão, ainda numa perspectiva funcionalista, ele colocou o modelo de two-step flow of communication, seria a comunicação em duas etapas. E aí a ideia de que teria um intermediário que faria ponte entre a comunicação de massa e a comunicação popular. Na época, eu chamava isso de líder de opinião, dentro também dos estudos sociológicos da comunicação. Mais tarde, a gente teve pesquisadores, por exemplo, da segunda geração de estudo da comunicação, Oswaldo Trigueiro, que atualizou esse conceito, chamou de ativista mediático, essa pessoa do meio que faz a ponte. Então, eu queria perguntar, nesse contexto da pandemia, que estamos tão isolados, que as pessoas não se conectam presencialmente, você já identificou algum tipo de ativista mediático? Olha, Marcelo, a gente tem que poder extrapolar algumas coisas, né? A gente está vivendo uma realidade totalmente nova e diferente, daquilo que a gente estava acostumado, né? Mas nesse momento, eu acho que, por incrível que pareça, assim, o que a gente tem visto muito é os grandes meios de comunicação, televisão e rádio, assumindo um maior protagonismo, porque eles estão ali empenhados em correr atrás das informações. Agora, sim, de vez em quando a gente precisa sair às ruas para fazer uma feira, fazer o essencial, vai e volta de máscara, faz tudo muito rapidinho, mas a gente percebe que ainda assim existe o líder de opinião, aquele que filtra as informações para as pessoas. Eu vejo muito isso quando eu vou ao mercado, as pessoas estão atentas, as pessoas estão trabalhando com máscara, com luva. Eu vejo, por exemplo,
na rua mesmo aqui em Ilhéus, os vendedores de rua, todos de máscara, todos com álcool gel, e falando da crise, quando é que vai poder voltar realmente tudo a funcionar, né? Mas a gente tem muito problema ainda acontecendo, até porque justamente nessa situação toda que nós vivemos, há uma desinformação muito grande, né? Então você tem uma situação em que justamente o líder de opinião ou aquele intérprete dessas informações, ele se faz muito necessário. E ele tá existindo, ele está surgindo e continua sendo justamente essa relação de maior proximidade. Eu não vejo, por exemplo, em redes sociais mesmo, pelo menos eu tenho alguns grupos de WhatsApp, em que tem alguns colegas com amigos com maior conhecimento, e que a gente pergunta, e aí, isso é verdade, isso é mentira? Eu mesmo tenho um grupo que tem um amigo médico, aí eu falo para ele, e aí, essa informação do Covid é verdadeira ou é falsa? Aí ele fala, não, é falsa, é verdadeira. Então, assim, a gente tem também, nós mesmos temos o nosso líder de opinião, aquela pessoa que nos ajuda a interpretar aquilo que está sendo transmitido. Então, a gente tem que muito, justamente, respeitar isso. Os líderes de opinião continuam ativos, o que Oswaldo Trigueiro chama de ativista midiático continua funcionando. De certa maneira, por exemplo, como eu mostrei aí, o Bode Gaiato, enquanto um perfil do Facebook, ele é um ativista midiático, porque ele está ali justamente discutindo a realidade que está acontecendo nesse momento. E as pessoas precisam entender que, né, nós estamos vivendo uma situação diferenciada, muito confusa, né? Os números que são transmitidos, aí a gente tem todo, né, estão muito confusos os números, né? A gente está sendo bombardeado com dados de mortos, de infectados, de não infectados, e aí o que faz é que as pessoas ficam com medo, porque a desinformação está muito grande. Então a gente precisa realmente ter com quem dialogar. Então os líderes de opinião acabam sempre surgindo. E lembrando que dentro da teoria, tanto do Two-Step Flow, como Luiz Beltrão, quando atualiza isso nos textos dele, a gente tem que interpretar que o líder de opinião não é necessariamente um líder ungido, né? Alguém que foi constitucionalmente colocado numa posição de liderança, alguém que tem um cargo público. Não, é uma pessoa em quem você confia mais, uma pessoa com uma capacidade melhor de interpretar o mundo do que você, né? É uma pessoa que circula pela comunidade, né? Nesse momento, eu diria, por exemplo, um líder de opinião que eu estou consultando muito é o motorista de Uber. Eu tenho que pegar Uber para me deslocar, né? E aí, quando eu pego esse Uber, eu vou conversando com o motorista de Uber e pergunto, e aí, como é que está tal lugar, como é que está outro lugar? E o Uber vai me informando do que está acontecendo. E ele vai conversando com outras pessoas. Então, hoje eu até digo para você, um ativista midiático é um motorista de aplicativo, como é o taxista, né? Então, a gente tem que entender isso, que as funções do líder de opinião, do ativista midiático, elas não são funções estanques, cristalizadas. A gente tem que enxergar justamente essas pessoas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, pessoas em quem a gente vai confiar a informação transmitida. Bom, Marcelo, acho que você, nesse momento, acabou de dar uma ideia de um tema de pesquisa, mas não só de pesquisa, mas de extensão e de ação de comunicação. Não somente o motorista de Uber, mas os de aplicativos de entrega de comida, né? São pessoas que estão circulando por diversas camadas sociais pela cidade que poderiam ser, então, líderes, né, midiáticos, comunicacionais e estar levando informação. Mas a gente acaba, na ideia de hegemonia, atribuindo esse papel, né, aos meios de comunicação. Bom, um ponto da sua resposta agora, da sua fala, tocou no político. E aí juntamos a crise do Covid com a crise política. O Boaventura de Souza Santos, né, lançou um livro que eu acho que está em acesso livre, que é A Cruel Pedagogia do Vírus, e ele menciona isso, de que não é uma crise pontual, mas de uma crise que já vem, né, se instaurando, se prolongando, e que é efeito, né, e é interesse do sistema capitalista.
Então, assim, em que medida essas manifestações pouco comunicacionais também têm incorporado essa crítica, essa discussão, esse debate político que está envolvido, né, na pandemia? Bom, uma questão que a gente sempre tem que colocar, né? Isso eu aprendi com a carreira acadêmica, com a convivência com muitos colegas, e aprendi da minha orientadora de mestrado e doutorado, que disse que todos nós, seres políticos que somos, realizamos opções políticas com a nossa pesquisa, com o nosso trabalho, né? Nós não podemos esquecer o viés político, né? O envolvimento que nós temos, principalmente quando a gente vai trabalhar justamente com aquilo que Beltrão chama de classes marginalizadas, né? E aí a gente tem, né, como você citou, o Boaventura de Souza Santos, né, ele tem um trabalho muito forte nessa questão, né, com como a gente consegue se desprender ou se associar mesmo politicamente, né, de uma maneira mais crítica, né? E aí muitos pesquisadores da comunicação vão utilizar as teorias do Boaventura para realizar seus trabalhos, né? E o que a gente entende muitas vezes, e que às vezes é difícil de perceber, é que as comunidades, né, seja periféricas, sejam marginalizadas, o nome que se dê, né, aí também é um posicionamento político, a maneira como a gente fala. Eu tinha muita discussão durante meu trabalho de doutorado mesmo, que trabalhei com uma comunidade de artistas populares, e que eu dizia com a minha orientadora, o termo marginalizado ou o termo excluído não me consola, sabe? Eu gosto de pensar num outro termo, que é o não incluído, que é aquele que nunca fez parte, porque quando eu falo em exclusão, eu estou falando de alguém que um dia fez parte e depois saiu. E quando a gente fala em marginalizado, como o Beltrão usa, talvez seja um termo mais prático, porque ele está à margem. Quer dizer, existe um grande corpo e que põe para a margem, põe para a periferia um grupo social, né, com o qual ele estabelece pouco diálogo. Então, quando a gente fala dessas comunidades marginalizadas ou periféricas dentro do esquema social, eles vivem uma outra lógica, que não é a lógica do capitalismo, né? E eles estão ali muito assim. Aí eu me lembro muito do texto do Canclini, Consumidores e Cidadãos, né? Em que algumas pessoas fazem a opção de serem meramente consumidores. A cidadania para eles significa o ato de consumo. Se eles podem consumir, eles já se sentem cidadãos. Eles não estão mais preocupados com a questão de direitos políticos, de opinar em liderança, até porque para eles o que interessa é ter um emprego e ter a comida na mesa, que é uma das coisas que a gente vem vivenciando num país como o Brasil, né? Essa pandemia revelou ainda mais fortemente, ainda mais duramente para todos nós a imensa desigualdade social e econômica que nós vivemos nesse país. A gente tem vários fatos que mostram essa imensa desigualdade que ainda prevalece. Então, aí, nessa situação, a gente está envolto tanto numa crise sanitária, como uma crise política, uma crise econômica. Uma crise econômica que se arrasta há mais de 25 anos. Em que você tem apenas medidas mitigadoras, medidas que vão tapeando, eu sei que fica chato falar, mas todas as bolsas que foram inventadas nos últimos governos, Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, elas são maneiras apenas de atenuar a grande desigualdade. A desigualdade essa imposta por uma educação que tem problemas, por uma saúde mais problemática ainda, e que a pandemia colocou isso escancarado na cara de todos nós, né, que nós temos uma estrutura, né, de saúde precária, e que a gente já sabia. Né? O espantamento é hipocrisia. A gente já sabia que a nossa saúde era um problema. Né? E a gente convivia com isso. Né? Deixava a coisa rolar, porque, não, tudo bem, eu sou saudável, eu não tenho problemas, eu consigo
me alimentar bem, eu consigo morar bem, isso não é um problema meu, mas é um problema de muitas pessoas diariamente, e que agora a coisa está escancarada para a gente. Então, todas essas crises que a gente enfrenta, aí eu vejo, por exemplo, quando a gente vai para as ações de pesquisa de campo na Focomunicação. Quando a gente vai para o nosso colaborador, né? Porque a Focomunicação também, pelo menos na minha visão, quando a gente encontra com um agente focomunicacional, a gente não está encontrando com um objeto de pesquisa, a gente está encontrando com um sujeito de pesquisa, com um ser humano que tem uma história de vida, que tem uma tradição, que tem uma maneira de pensar, que tem uma afetividade com aquilo que ele faz, com a comunidade em que ele está inserido, e a gente não pode simplesmente tratá-la aquilo como um objeto, não, é um sujeito. Inclusive, Beltrão e a terminologia da Focomunicação chama eles de agentes da comunicação, né, folk. Então, eles são agentes, eles atuam, eles realmente participam ativamente. Eles nos ensinam, enquanto nós também dialogamos com eles e fazemos da experiência deles o nosso trabalho de percepção das estratégias comunicacionais, das táticas comunicacionais, de certa maneira, como Michel de Certeau coloca, né, na Invenção do Cotidiano, que essas comunidades elas têm táticas e estratégias de sobrevivência nesse mundo geral em que a gente vive. Então, a gente tem que entender que quando a gente vai para a pesquisa de campo, a gente descobre toda uma outra realidade, toda uma outra relação, e que, às vezes, esse mundo capitalista que a gente está vivendo e está inserido, não abarca, né? Porque há outra forma dessas comunidades se organizarem. Ok, né, fazer somente uma pequena pausa para assinalar presenças, né, de pesquisadores, né, do grupo de pesquisa, Comunicação e Interculturalidade da FOCCOM, professora Maria Érica, né, atual coordenadora, Sueli Moussa, e a professora Betânia Maciel, e convidar os demais assistentes, né, as pessoas que estão no vendo, para ver os comentários que elas estão realizando no chat. E, pontualmente, acho que Maria Érica comentou a questão dos termos e dos conceitos. E convidar a todos também, na Intercom, que coloca acesso livre à sua produção científica, a lerem os textos da Focomunicação, para verem que, atualmente, se utiliza referencial teórico sólido, né? Não é somente uma questão de ir observar uma festa, mas a gente utiliza conceitos sociológicos, filosóficos, fazemos diálogos com autores, né, das mais diversas correntes teóricas e metodológicas, e que tem enriquecido bastante, né, a produção. Mas voltando, né, a questão do excluído, né, a minha área de atuação na Universidade Federal de Pernambuco é educação, né, trabalho no Centro de Educação, com educação tecnológica, e isso é algo que está muito presente. Inclusive, nós estamos sem aula, né, desde o início da quarentena em Pernambuco, que foi mais ou menos também a de todos os estados, 16 de março, né, se eu não me engano, e o motivo colocado, né, pela reitoria foi a questão de acesso, né, de que 30% dos estudantes, incluindo talvez até professores, seriam de condição socioeconômica insuficiente, que estariam, né, então, possivelmente limitados na questão de acesso. E aí a gente sabe que não é somente a questão da tecnologia, né? Tem um acesso à tecnologia, nesse sentido celular, tem bastante penetração social, mas aí vem a questão da banda, da rede, você utilizar isso para a educação à distância, existe a questão, inclusive, sociocultural, né, dos lares, onde a pessoa vai estar inserida, tentando fazer educação à distância, e existe também a questão psíquica, porque a gente não está num momento normal, estamos numa pandemia, onde as pessoas são afetadas. Então, muitas das universidades federais, né, estaduais, né, pararam suas atividades de docência. Isso não significa que nós estejamos fazendo muita extensão, pesquisa e divulgação científica. Mas, enfim, eu estava falando isso por quê? Por causa da questão do excluído, né? Se as universidades pararam, imagine, então, né, as classes menos favorecidas, né, da população, que tem menos acesso ainda à rede, que vão ficar mais excluídas ainda da comunicação. Então, queria que você comentasse isso. Como é que vai ficar esse paradoxo?
Olha, Marcelo, eu tenho feito, né, uma pesquisa, porque eu tenho migrado um pouco justamente para as redes digitais, né, tenho trabalhado essa questão de como que a Comunicação pode trabalhar nas redes digitais, como é que isso vai. E aí eu tenho os dados de uma pesquisa de 2018, né, e que aponta justamente que o Brasil, hoje, ele tem 40% de pessoas sem acesso à internet. Tá? Isso, se a gente colocar em número, que a população do Brasil, segundo o IBGE, está em 210 milhões, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Daria 84 milhões de pessoas sem acesso à internet. Isso é o dobro de toda a população dos estados do Norte e Nordeste do Brasil e é o dobro de toda a população do estado de São Paulo. Então, a gente precisa juntar o Norte e Nordeste do Brasil com São Paulo para a gente ter justamente, né, esse corpo de pessoas que não têm acesso à internet. Em contrapartida, tem um paradoxo. Né? A Anatel divulgou sua pesquisa de abril de 2020 e que foram instalados 226 milhões de celulares no Brasil. Estão funcionando. 226 milhões de celulares, o que dá 1,07 celular por habitante. E aí, quando você fala, bom, se tem um celular por habitante, e esses celulares têm dados móveis, tem um monte de coisa, por que a gente ainda fala dessa exclusão? Em primeiro lugar, a Anatel não leva em consideração o CPF que está associado ao celular. Então, você não contabiliza os casos de pessoas que têm mais de um celular. Seja para negociar, por exemplo, eu conheço um corretor de imóveis que ele tem 4 números de celular. Né? Então, assim, ele aí já está contando por 4 pessoas. Se a gente for colocar dentro dessa contagem de número de celulares que existem. Né? E a gente tem um outro problema, né, que é enfrentado, pelo menos em estados menos favorecidos, que é justamente a questão de cobertura. Por exemplo, algumas operadoras aqui, eu moro em Ilhéus, que é uma cidade do interior da Bahia, apesar de ser litoral, e a nossa universidade ela fica mais para dentro, mais para o interior, perto da zona rural. E lá na universidade, algumas operadoras não chega sinal. Tanto que eu, para poder ter celular e atender celular dentro da universidade, eu precisei trocar de operadora. Porque algumas operadoras, as pessoas falavam, eu te ligo o dia inteiro e você não atende. Aí eu digo, olha, na universidade essa operadora o sinal não pega. E você vai falar, mas como uma universidade, uma cidade? Não, isso acontece muito ainda no Brasil. Muitas regiões em que os sinais celulares são precários. Eu tenho casos aqui de alunos que vivem em comunidades quilombolas, muito na zona rural, muito isolados, e lá o aluno fala para mim, professor, eu não consigo nem SMS, quanto mais o WhatsApp. E isso é uma realidade que não é uma questão meramente tecnológica, de domínio. Né? Eles conhecem e sabem do celular. Né? A questão toda é que você não tem a infraestrutura para que isso chegue neles. E esse eu acho que é o maior problema. E aí é que eu falo, de novo, né, o termo excluído não me cabe, porque nós estamos falando de uma coisa mais marginal mesmo. Quer dizer, por que uma operadora de telefonia tem um sinal bom numa capital ou num estado grande? Aí você vai, por exemplo, a São Paulo, ao Rio Grande do Sul, e o celular pega em todos os lugares que você vai. Você quase não fica sem sinal. Né? Você consegue ter sinal em todos os lugares. Você consegue ter 4G, consegue ter dados móveis em todos os lugares que você vai. Aí você chega na Bahia e outros estados do Norte e do Nordeste, você não consegue. Né? Então, por que está? Essa diferença é uma diferença, na minha opinião, muito mais associada justamente ao capitalismo,
Aí, como você falou, a Foco Comunicação trabalha com um elenco de autores que a gente vai buscar, que a gente vai trabalhar, que a gente vem, né, acrescentando nas nossas discussões. Eu gosto muito de lembrar, por exemplo, Raymond Williams, que estuda televisão, e ele vai discutir justamente isso. A televisão ela se desenvolve, né, em grandes cidades, que é onde ela tem a condição tecnológica e estrutural de atingir o maior número de espectadores. A televisão ela não vai se preocupar em ir para o campo. O campo é muito longe, é muito distante, a infraestrutura Opa, parece que perdemos um pouco a conexão com o Marcelo Pires, então aproveitar a pausa enquanto ele tenta reconectar, pontuar algumas mensagens que chegaram no bate-papo. Então, a professora Betânia Maciel aponta para a questão da interseccionalidade da inclusão ou da exclusão. Então, se a gente pensa em classe socioeconômica, quando se junta isso com questão de gênero, de raça, e de outros fatores, temos mais excluídos que os outros que precisam ser, né, levados em conta nessas políticas públicas, incluindo, né, a educacional, né, que eu que eu mencionei. A professora Sueli Mo comentou sobre a questão do espaço, né? Então, realmente, o que a gente observa, comentários, rede social, teletrabalho, teleconferências, esse webinar, esse live que está acontecendo, elas não são nosso trabalho, é o trabalho que está chegando dentro da nossa casa. Então, espero que não tenha passado nada muito estranho aí atrás, na sala, mas a gente vê, né, situações, né, ocorrendo e que a pessoa não deve desculpa, porque é o trabalho que chegou na casa dela e que está entrando em nosso espaço. Né? Inclusive, né, relatos, né, de professores que estão atuando no ensino privado, que colocaram o ensino remoto emergencial, como tem sido denominado, e que acabam entrando na casa dos alunos e vendo assim as condições que realmente não contribuem para que se faça um espaço pedagógico para, né, poder estudar. Outra questão que eu queria comentar, né, justamente, muitas vezes as pessoas não fazem ideia da realidade e das situações que a gente tem ao redor de um país tão grande, né, e tão diverso como o nosso. Outro dia, no Twitter, eu estava comentando da questão da historicidade da educação à distância. Então, hoje estamos todos seduzidos pelas teleconferências, pelo Zoom, pelo Meet, mas educação à distância é feita há mais de 60 anos atrás. Com tecnologias que são, desde o ponto de vista conceitual, mas que são tecnologias mais simples, né? Low technology. Por exemplo, livro. Por exemplo, e aí temos dentro dos estudos de comunicação popular e educação popular, não seria tanto for comunicação, mas faz algumas pontes, a experiência do Kaplum, o Mário Kaplum, que fazia, na década de 70, educação à distância com comunidades participativa, onde, né, as pessoas gravavam em cassete, né, chamava... Você lembra o nome, Bê? Eu não lembro exatamente o nome, mas as pessoas gravavam as fitas e enviavam para outra comunidade, trocando experiências. Né? Então, e aí eu estava comentando isso, né, de que a gente não precisa fazer por videoconferência, por webinar, por essas altas tecnologias. E aí citei o exemplo, a Universidade Federal tem a rádio e a TV universitária. E aí teve uma professora de uma outra universidade federal, também não vou dizer de qual, mas que ela criticou e disse, olha, você é rico, a gente não, nem isso a gente tem. E os nossos alunos, né, são, como o Marcelo Pires estava, né, escrevendo da questão do acesso. Em Ilhéus, visitei, né, o campus lá, é um campus bem construído, moderno, mas você vê que uns 30, 20, talvez, quilômetros do centro de Ilhéus, ele já não tem, né, essa infraestrutura
né, de telecomunicação. Será que ele volta? Deixa eu ver um segundinho no WhatsApp, se ele está por ali. Quer fazer uma pergunta para enrolar, Bel? Pronto, vi na mensagem do WhatsApp, ele teve um problema com a internet e está arrumando, daqui a pouco ele volta. Vou dar uma olhadinha aqui no bate-papo. Eu queria saber sobre interseccionalidade. Assim, como é que se trabalharia hoje a questão da raça, que são pessoas excluídas, né? E como é que os movimentos eles podem utilizar essas manifestações para agregar mais, para alcançar os povos que não estejam tão bem esclarecidos nesse momento, mas que sabe que tem seus direitos e tudo mais. Seguir aqui. Alô, me ouvem? Sim. Eu estou ouvindo, Márcia. Desculpa, a gente estava falando de conexão, tá vendo? A infraestrutura aqui deu problema. Abre o microfone, Marcelo, que eu não estou te ouvindo. Sim. Não, seja bem-vindo de volta. A gente estava comentando algumas questões, né, colocadas no chat, por exemplo, né, a professora Betânia, que falou de interseccionalidade. Aí ela estava querendo saber como é que a fococomunicação pode trabalhar, então, esses públicos que acabam acumulando, né, critérios de desigualdade e de marginalização. Então, vamos, por exemplo, pegar uma pessoa que seja de classe socioeconômica desfavorecida, mas ainda ela é mulher e é negra. Aí a gente entra justamente nas escalas das desigualdades, né? Assim, você tem... Aí mexe muito com a gente quando a gente fala dessas questões, né? Porque essas desigualdades, assim, elas são evidentes em alguns momentos, em outros elas são invisibilizadas. E a gente está vivendo justamente isso nesse momento de crise. Né? Em como eu falei, lembrando que o Paulo Guedes falou que apareceram 38 milhões de pessoas que o Ministério da Economia não contava. Né? Onde é que estavam esses 38 milhões? Estavam invisibilizados pela sua situação de precariedade, pela sua situação de desalento, desencanto, né? Em que as oportunidades acabaram para essas pessoas. A gente não pode esquecer, por exemplo, os inúmeros moradores de rua de várias cidades do Brasil. Né? Então, tudo isso é um problema. E quando a gente fala justamente, como você falou, a mulher pobre e negra seria a mais, né, a prejudicada nesse sistema. Ela precisa de vencer muito mais barreiras de exclusão, muito mais barreiras de preconceito do que qualquer outro. E aí me remete muito, né, a situação que ocorreu no Recife nessas últimas semanas com relação ao menino Miguel, filho da empregada doméstica. Né? A que ponto que a precarização do trabalho, a que ponto, de certa maneira, o escravagismo ainda existe. Porque a mulher estamos numa situação de pandemia, que as pessoas têm que cuidar da sua saúde.
E como é que a patroa obriga uma empregada a ir na sua casa prestar um serviço, ainda recebe uma manicure? Para essa patroa, a vida está normal, não existe vírus. Porque ela tem, sabe, porque é o seguinte, a grande paranoia que a gente tem com esse vírus é que a gente não sabe como ele chega na gente. Existem já casos reportados e relatados de contaminação de pessoas que estavam em casa e só recebiam por delivery. E aí a suspeita é que o entregador de delivery estava contaminado, tocou no saco da entrega, a pessoa pegou aquele saco, não lavou a mão, aí pôs a mão em contato com outra parte do corpo, a boca, os olhos, e o vírus entrou nele e ele começou a transmitir o vírus dentro da casa dele. Estava todo mundo em reclusão. Então, quer dizer, a outra recebe uma manicure, recebe uma faxineira, recebe o filho da faxineira, e quem mais ela estava recebendo naquele apartamento? Então, mostra como tem pessoas que não estão dando a mínima para esse vírus e mostra também uma situação de escravagismo, em que a saúde deveria ser considerada em primeiro lugar e a outra fala, não, venha trabalhar. Ah, mas meu filho não tem com quem ficar. Não traga o seu filho, né? Então, assim, está muito complicado, né? As pessoas. Não que essas funções não tenham que trabalhar, né? Todo mundo precisa de trabalhar, todo mundo precisa de receber, porque nós vivemos numa sociedade que tem essa lógica. A gente precisa trabalhar para receber o salário, para com o salário consumir, do nosso consumo a gente mantém o trabalho de outras pessoas e o ciclo vai se mantendo, ou a espiral, né? Mas isso daí é uma questão que hoje nós estamos numa situação inesperada, em que há situações muito confusas. Então a gente vê como o marginalizado ele fica muito mais sensibilizado, como a desigualdade ela fica muito mais forte, né? Porque afinal de contas o que se espera? Né? Todo mundo gostaria, até eu gostaria de estar no normal de sempre, né? Como era no ano passado, poder ir andar num shopping center, só para passear, só para bater perna, poder ir num barzinho tomar uma cerveja com os amigos, né? Então, a gente tem que ter a gente tem saudade desse tempo, né? Aí eu gosto de citar, essa semana eu vi o blog do professor Oswaldo Trigueiro, né? Em que ele justamente fez uma poesia sobre isso, né? Da saudade de coisas que a gente considerava normal e que hoje não podem mais acontecer, né? Tomara que volte a poder acontecer, né? Que a gente volte a ter essa vida que a gente já viveu, né? Então, eu acho o seguinte, a gente tem que pensar, né? Essa questão dos excluídos, né? É muito forte, né? Então, a gente tem que fazer, eu acho que aí nesse aspecto, voltando para a Focomunicação, né? Que não é apenas a questão da pesquisa de campo, mas é a gente trabalhar, né? Com o conhecimento de que a cultura popular ela é muito rica, ela nos traz muitas informações e um processo de comunicação muito grande, né? A gente tem que entender que, ao interpretar a focomunicação com as ferramentas que nós temos, com os teóricos que nós aplicamos, né? A gente está justamente entendendo, né? Como essas desigualdades elas são vivas dentro das comunidades periféricas, como elas estão lá, né? Que elas não são apenas um ensaio ficcional, sabe, de acadêmico, dizendo assim, não existe uma pobreza. Não, a Focomunicação nos leva a conhecer essa pobreza e a gente relata isso nos nossos trabalhos, a gente observa isso com os nossos sujeitos, né? E que nos auxilia a construir um outro tipo de conhecimento que muitas vezes é negado. Aí a gente entra também na estrutura do negacionismo, que a gente tem vivido muito ultimamente, né? E aí eu gosto de lembrar um estudo que foi feito no início dos anos 80 pelo Herbert Souza, o famoso irmão do Enfield, em que ele fez uma pesquisa nas favelas do Rio de Janeiro, quando o governo do Leonel Brizola iniciou uma desmontagem das estruturas pequenas de comunidade, com postos de saúde, com escolas pequenas, com creches,
na favela para dar vazão ao projeto megalomaníaco dele dos chamados, né, centros integrados, né, os brizolões, como foram batizados no Rio de Janeiro, e que São Paulo copiou em alguns lugares, né? Esses centros integrados, eles são ideias boas? Até são, em outras estruturas. Mas o Herbert, o Betinho, ele falou o seguinte: a saída do governo do morro está dando espaço para um outro tipo de poder subir o morro, que é o traficante de drogas. E isso vai gerar um problema no futuro. Ele fez relatórios, ele fez avisos, e o governo, que tinha uma política, né, de, não, vamos concentrar a educação, porque essa estrutura de um centro integrado, ela vai ter hospital, vai ter ambulatório, vai ter escola, vai ter centro de lazer, tá ótimo, concentra, reduz custos, mas faz com que o Estado perca uma capilaridade para atender as comunidades mais carentes, abrindo espaço justamente para outros agentes tomarem conta desse espaço. E o Betinho falou, vai dar problema. Hoje a gente vê como está a situação no Rio de Janeiro, no que concerne essa guerra travada entre o tráfico de drogas, a população e o Estado. Não é? E o que foi? Foi a pesquisa social aplicada, a pesquisa de campo, com as comunidades, conversando a língua das comunidades, entendendo a maneira como essas comunidades se comunicam, como elas se percebem, como elas percebem o mundo, que sabia isso. Mas o governo resolve fechar os olhos para o campo das ciências humanas. Não é? E a gente vem enfrentando isso cada vez mais. E agora o governo fecha os olhos para todas as ciências. Não é? Por mais que os cientistas de todas as áreas, hoje da área biológica, que estão sendo evidenciados, porque se busca uma vacina, se busca um tratamento para uma pandemia, o governo fecha os olhos para isso e fala, não, nós vamos colocar a cloroquina, aquela cloroquina que vai salvar todo mundo. Né? E aí, como é que a gente faz? Né? Não tem né? Aliás, eu preciso ver, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho. Mas é uma situação em que a gente enfrenta, né, muito o descaso e a negação da pesquisa científica séria, comprometida, e como a Focomunicação faz. A gente vai, né, buscar conhecer justamente essas comunidades e relata o que encontra lá, relata como elas se comunicam, relata como elas fazem uma leitura das informações que vêm dos grandes veículos de massa, que não é a mesma leitura que alguém da classe média faz, que não é a mesma leitura que um empresário faz. Não é? Por exemplo, a gente vê o Jornal Nacional da Rede Globo fazendo as notícias, contando, né, os mortos, contando os infectados diariamente. Inclusive, a semana passada, o episódio, né, risível, né, do presidente da República determinando ao Ministério da Saúde que atrasasse o horário da divulgação da contabilidade do coronavírus para que não desse no Jornal Nacional daquela noite. É uma coisa que a gente tem que dar risada, né? Porque se faz um enfrentamento midiático entre o presidente da República e, sei lá, a mídia, os opositores, o que seja, né? E aí faz o quê? E quem vai interpretar isso? Quer dizer, porque quando você chega justamente nas pessoas, né, que a gente chama de camadas populares, como é que eles estão interpretando isso? Eles estão interpretando de que maneira? Né? Que o Bolsonaro é legal? Ou que a Globo que é legal? Ou que nenhum dos dois é legal? Como é que funciona isso? Quem vai interpretar isso? Então, essa interpretação, ela é o foco da Focomunicação. Como é que essas pessoas estão interpretando essas notícias? Como é que elas fazem a leitura dessa informação e se apropriam dela para o seu dia a dia, para o seu cotidiano? Para tomar suas opiniões, para entender o que está acontecendo. Né?
é uma posição que a gente também tem que entender, tá? De que maneira que isso está ocorrendo no contexto dessas pessoas. Porque a gente tem, muitas vezes, uma situação, né, justamente do que a gente vive, né? Da situação das notícias. Como a gente interpreta, porque cada um interpreta a notícia do seu jeito. E essa interpretação das notícias, essa capacidade de interpretar as notícias, ela está muito associada, ela é o cerne, justamente, da comunicação. Como que essas camadas estão interpretando essas notícias nesse momento? E como elas estão, de certa maneira, propagando essas notícias no seu círculo? Né? Como essas notícias vão chegando no seu círculo? De que maneira que, o que a gente falou no começo, né, mais cedo, os líderes de opinião, como é que eles estão transmitindo essas notícias para serem interpretadas e vivenciadas pelo seu grupo, pela sua comunidade? E aí a gente tem um grande problema, porque essas pessoas, elas investem naquilo que elas percebem. Elas vão entender, né, aquilo que está acontecendo pela sua percepção, pela sua sensibilidade. E isso daí é algo que só a comunicação vai lá no cerne, no dia a dia dessas pessoas, na vivência dessas pessoas, para entender como é que elas vivem essa informação, de que maneira que essa informação se espalha, se multiplica e se transforma. Pois é, e aí leva, por exemplo, a gente a essa questão, né, bastante atual nos últimos dias. Então, né, nesse sentido, fomos agraciados, se posso dizer assim, mas de estar ocorrendo essa live um pouco mais avançada no tempo, né, de não termos sido os primeiros, mas estou me referindo à questão racial, né, que surge o protesto. Os protestos nos Estados Unidos se espalham ao redor do mundo e hoje temos, inclusive, uma grande discussão sobre historicidade, sobre monumentos, figuras históricas. E a última notícia é que esse final de semana no Reino Unido estava previsto uma guerra de estátuas. Parece filme de Transformers, né? Mas a guerra seria em relação aos manifestantes que vão atrás, né, de destruir ou ícones, né, relacionados com o passado colonial, né, escravagista inglês, ou então, pelo outro lado, já estão questionando monumentos, estátuas de personagens, né, ligados à esquerda. Então, assim, a gente, né, então, voltando ao Boaventura de Souza Santos, ele diz que não é uma crise, mas são várias crises que estão, né, ocorrendo simultaneamente. E aí entra essa questão de representação e de participação. Né? Então, como é que a gente pode usar a fococomunicação para estudar esse tipo de manifestação? A fococomunicação, justamente, ela vai nesse caminho de se embrenhar nos fluxos comunicacionais das comunidades, dos grupos, né, entendendo que ferramentas eles utilizam, seja hoje o celular, seja o boca a boca, seja bilhete, seja murais, de que maneira que essas pessoas se conversam e de que maneira as causas ou os motivos são tocantes nelas, né? E aí a gente tem, por exemplo, aqui na Bahia mesmo, o jornal Correio da Bahia, ele noticiou também uma preocupação que está havendo em Salvador com um hospital, uma Santa Casa de Salvador, e que na sua frente tem a estátua de um traficante de escravos. E que a história desse personagem é que ele, no final da vida dele, se arrependeu de ter sido traficante de escravos, mas ele só deixou de ser traficante de escravos porque houve a abolição da escravatura, né? Não é porque ele deixou de bom coração, ele deixou porque acabou o negócio dele, e ele, no final da vida, ele tentou limpar a sua memória sendo um filântropo.
Então, ele construiu hospitais, construiu creches, construiu abrigos, construiu uma série de infraestruturas que são espalhadas pela cidade de Salvador. E aí, no Hospital da Santa Casa, ele recebeu uma estátua em homenagem a ele. E grupos ativistas da Bahia querem derrubar essa estátua também, seguindo justamente o exemplo de derrubar as estátuas dos escravagistas ao redor do mundo, né? Isso é uma coisa que é complicado, porque é o seguinte, o modelo da comunicação é entender como as pessoas se comunicam hoje através da sua cultura, através das suas vivências, das suas experiências, né? E a gente tem uma situação em que, em alguns momentos, né, a modernidade, né, o hoje, ele colide com ontem. Então, a gente tem uma série de festas, por exemplo, tradicionais, que elas também têm um forte cunho exclusivo, né, um forte cunho preconceituoso. Se a gente for analisar, por exemplo, o próprio carnaval, o carnaval já teve altos e baixos de um modelo elitista para um modelo popular, voltando para o modelo elitista. Tem muita gente aqui que viveu o baile de carnaval em clubes, que eram, né, festas de carnaval apenas para alguns. Não era uma festa popular, né? Então, assim, você também tem altos e baixos no carnaval. O carnaval é uma festa do povo, até que ponto? Quando você tem clubes oferecendo carnaval exclusivo para poucos associados ou quem pôde comprar o ingresso. Então, a exclusão acontece em todos os momentos, né? Então, essa situação que a gente vive é a situação em que a gente está percebendo que os preconceitos permanecem vivos. E esses preconceitos, eles só vão deixar de existir quando a gente olhar para o outro como um semelhante a gente, né? Essa é uma coisa muito importante, né? Muitas vezes a gente se veste, né? A gente não enxerga o nosso próprio preconceito, a gente não enxerga a nossa própria criação, a nossa própria vivência. Aí a gente só vai ser livre do preconceito a hora que a gente for capaz de olhar no olho da outra pessoa e enxergar de fato um ser humano, que apesar das diferenças, é um semelhante. E isso é muito difícil, isso é algo que é muito complicado, né? Você, por exemplo, eu trabalhei em alguns momentos dando cursos para professoras do ensino fundamental, básico, como usar a comunicação, né, nas suas aulas, nas suas salas de aula, aquela questão da educomunicação, né? E muitas vezes o que eu sentia nas professoras, quando elas falavam dos seus alunos de periferia, os seus alunos de classes populares, era um medo. Né? A minha interpretação é que elas estavam falando de um inimigo. E muitas vezes assim eu sentia e sinto ainda hoje, né, que o que está acontecendo. Por que ela vai dar munição para o inimigo? Por que ela vai dar educação para esse inimigo poder chegar aonde ela está? Porque o que a gente tem é isso, o que a gente tem é a classe média ensinando a classe baixa. Aí eu gostaria até de citar Gramsci lá no passado, quando ele fala justamente, né, do intelectual interno, é isso que me faltou a palavra agora, né, que era justamente, né, aquele intelectual que era autogestado dentro da própria comunidade. Como fizeram e como fazem alguns indígenas brasileiros que vão para as escolas, que vão para as faculdades e Obrigado, Érica. Intelectual orgânico. Obrigado, Érica. Às vezes a memória não ajuda a gente, né? Então, assim, os indígenas brasileiros sentiram isso. Hoje você tem indígenas fazendo faculdade com a intenção do quê? De voltar para suas comunidades e melhorar suas comunidades por dentro. Por quê? Porque quando você tem alguém que olha preconceituosamente para aquela comunidade, você está, na verdade, criando um problema maior. E é o que eu sinto muito. Falta essa visão de que, se a gente quer criar uma sociedade desigual de fato, a gente tem que vencer os preconceitos dentro da gente
enxergar o outro como um semelhante, né? E a gente vai trabalhar nessa questão, né? A Sueli fala, as cotas são reparadoras dessa injustiça. Eu acho que sim, em certos aspectos, né? Porque ainda precisamos melhorar muito essa questão de como as cotas são aplicadas, de como é dada essa educação para os cotistas, né? De que maneira, porque, por exemplo, eu vivencio muito aqui na universidade, e 50% das vagas é para cotas. E aí, dentro disso, os próprios alunos são preconceituosos com o estudante cotista. Eu já vi situação de bullying, né? Do aluno falar, não, aquele lá é cotista, professor, não liga para ele, não. Então, eu falo, como assim? Ele é o aluno da minha sala de aula, né? É uma situação de... não tem isso, não pode haver essa diferenciação. Então, existe um preconceito até interno entre os alunos, entre aquele que é cotista, aquele que vem de uma situação mais precária, com relação justamente àquele que, de certa maneira, vem de uma situação melhor, de uma situação mais confortável, que é o caso, justamente. Eu trabalho nas minhas aulas com tecnologia, né, dou as disciplinas de tecnologia no meu curso. E o meu maior enfrentamento é justamente isso, as desigualdades tecnológicas dos alunos. O aluno com maior capacidade tecnológica, normalmente é aquele aluno que tem uma classe econômica melhor, com mais dinheiro, né? Quando a gente responde a pergunta da Daniela aí, Marcela, anota aí que ela entrou no chat. Então, a gente está meio chegando no horário, Marcelo. Eu queria fazer alguns comentários. A questão da educação da classe média está imprensada entre, né, a classe baixa e a classe alta. Inclusive, tem interpretações de que, assim, todo esse ressentimento que deu origem, estaria dando origem a uma onda, né, de direita, de radicalismo, né, dizendo mesmo, do bolsonarismo, estaria explicado nisso, né? Uma classe média que ficou vendo alguns direitos que ela tinha, por exemplo, universidade pública, né, sendo tomada pelas classes mais baixas, suscitando medo. E aí está outro teórico, que é o Bourdieu, que também explica mecanismos através do qual a educação vai manter, ela vai reproduzir, né, as desigualdades sociais. É um autor que vale a pena ser estudado, porque muito do que a gente está vendo hoje, por exemplo, essa questão do capital sociocultural, né, relacionado com o uso das tecnologias, e isso tem sido bastante apontado não só no Brasil, né, mas em outros países, Estados Unidos, Espanha, que eu acompanho, né, as discussões em relação a essa paralisação das atividades escolares. Por quê? Porque levando isso mais adiante no tempo, não somente por questão de acesso à tecnologia, mas as famílias que têm capital sociocultural, que têm capacidade de, não vou dizer distrair, mas mesmo de educar os filhos em casa, esses filhos logicamente vão ter vantagem. Vou contar só um caso curioso. No começo da pandemia eu fiz assim um esquema, né? Não, vou começar a ler, então vou ler sobre náufragos, pessoas isoladas, e nunca tinha lido, né? Aquela história que a gente conhece de filme, de desenho animado, mas que é o Robinson Crusoe. É um dos livros mais colonialistas que você possa imaginar. E ele não faz por mal, ele faz porque aquilo era a realidade daquele momento. Inclusive, tem até alguma coisa que eu não sabia, que o Robinson Crusoe ele foi senhor de terras na Bahia. E por pouco, se ele não fosse tão... Ele mesmo reconhece que era aventureiro demais, né, sem precaução, ele estaria hoje tranquilamente, né, teria os descendentes dele como, né, um grande homem branco. E ele menciona que tinha escravo, é assim, uma coisa que é chocante para nós. E não vamos, né, cancelar o Robinson Crusoe por causa disso. A gente tem que pegar esse livro, ler, para entender a mentalidade, né, daquele momento. Marcelo, fazer assim uma pergunta final. Vou juntar 3 grandes perguntas que, né, eu tinha preparado aqui. Envolve um paradoxo quando a gente fala aí do controle político, né? Então, o país que mais teve sucesso, né, ou pelo menos um dos mais que teve sucesso no controle da pandemia, foi a China.
Inclusive, foi onde se originou o vírus. E teria tudo para dar errado lá, embora eles tenham tido experiência com outros surtos, né? O SARS, o MERS, gripe aviária, enfim, mas eles rapidamente conseguiram conter, né, o vírus em algumas províncias e hoje praticamente a última notícia era de que Wuhan já estava livre do vírus. Mas eles fizeram isso com autoritarismo. Eles tomaram atitudes de tipo, fica em casa. Se você estiver contaminado, sair na rua, prisão. E outras coisas que a gente nem imagina. E, ao mesmo tempo, o Boaventura de Souza Santos coloca assim, que para realmente vencer o vírus, a gente tem que pensar em umas soluções democráticas, participativas, no âmbito de comunidades, de educação cívica, com valores de solidariedade e cooperação, que é uma coisa assim que é muito a cara da folk comunicação. Então, assim, a provocação seria, que modelo que vai prevalecer? A gente tem um paradoxo, né? A gente abre mão da liberdade, vai para o autoritarismo, ou então recorre a esse modelo, digamos, mais folk comunicacional. E aí, Marcelo, estamos aqui com a nossa coordenação avisando que temos mais 5 minutos. Então, a título de enfrentamento, de conclusão, e também dizer, você acha que da sociedade, dessa pandemia, vai surgir uma sociedade pós-pandêmica melhor? Bom, eu vou tentar responder rapidamente a todos esses questionamentos que são bem importantes. Bom, em primeiro lugar, né, eu vou começar falando um pouco, de novo, do livro do Nestor Garcia Canclini, o Consumidores e Cidadãos, e outras pesquisas feitas também, no sentido justamente dessa nova figura que surge na modernidade, que é justamente o consumidor sem cidadania. Quer dizer, o consumidor que acha que a sua cidadania existe apenas no consumo. Então, ele podendo consumir, ele está feliz, ele não quer votar. Né? É muito o que a gente verifica em países que tem a opção do voto, né? E que a pessoa vai, não quero votar porque eu só quero ser consumidor. Essas pessoas já estão delegando as suas vidas, né, a um governo que tome decisões por elas. Dá muito trabalho você ser democrático. A democracia é muito cansativa, né, para algumas pessoas. Mas, falando, na verdade, sobre a China, eu tenho minhas dúvidas. Não quero causar aqui um incidente diplomático entre o Intercom e a China, tá? Então, assim, com todo cuidado falar desse assunto. Não sou cientista político, não é a minha área política, a minha área é a comunicação com as comunidades periféricas, né? Esses são os meus sujeitos, meus amigos, aqueles com quem eu consigo dialogar. Mas eu acho o seguinte, eu tenho muitas dúvidas se realmente nós recebemos todas as informações da China. Primeiro que a gente tem que entender que o nosso filtro para chegar até aqui o Brasil foram as agências internacionais e nacionais brasileiras, que também tem um viés político ideológico. Não é? A outra coisa que a gente não sabe até hoje, pelo menos eu não tenho essa informação, se alguém tiver, me perdoe que eu não tive essa informação até agora, de que houve algum tipo de fiscalização independente por parte da ONU ou da OMS na China, para saber se só o Wuhan foi afetada. Porque, pera um pouquinho só, gente, esse vírus se espalhou por todos os países do planeta. E, de repente, esse vírus só fica em Wuhan, na China. Desculpa, a minha lógica de dona de casa, ela não consegue ser atendida. Porque se foi contido em Wuhan, o resto da China toda não foi infectado, então por que o vírus chegou aqui no Brasil? Era para ter ficado lá. A gente não teria nunca o vírus aqui no Brasil. Então, assim, tem algumas coisas que eu me questiono se o governo da China, de fato, está sendo transparente. É o primeiro momento. A outra coisa é que, por conta do que os relatos que a gente tem, fica parecendo que eles foram extremamente eficientes. Agora, será que foram? Eu não tenho esse relato, essa informação para ter essa certeza. Eu tenho o meu questionamento, mas como eu falei, não quero causar um incidente diplomático para não gerar problema. E para finalizar, eu tenho, né, uma preocupação muito grande, e aí eu lembro
de uma conversa em 2013 com o professor Renato Ortiz, quando nós falamos justamente das manifestações contra o governo da Dilma Rousseff, dos jovens que foram às ruas, o gigante levantou, o gigante acordou. E Renato Ortiz, dentro do seu grande conhecimento de sociólogo das coisas brasileiras, falou: isso não vai dar em nada. Vai todo mundo voltar para casa e voltar para suas vidas. E eu falei: mas professor, essa juventude está pilhada, essa juventude está ali com vontade de mudar, estão reivindicando muita coisa. Ele falou: não vai acontecer nada. E a verdade foi essa, né? Não aconteceu nada. Então, assim, eu agora, fascinado por Renato Ortiz, eu acredito que não vai acontecer nada. O tal do novo normal, ele vai acontecer por poucos dias. Depois as pessoas vão esquecer a máscara em casa, vão esquecer de lavar as mãos, vão voltar a se beijar, a se abraçar, vai voltar todo mundo a fazer festa. Já estão fazendo festa agora. Só para a gente fazer uma memória, né, bem recente, esse final de semana eu acompanhei, escandalizado nos jornais, a médica do Rio de Janeiro que foi brutalmente agredida por um grupo de festeiros da frente da casa dela, num bairro chique do Rio de Janeiro. Aí eu gostaria de lembrar também da Pugliese, que foi quem trouxe o vírus aqui para a Bahia, fazendo a festa dizendo... um grande palavrão com relação à vida. Vamos fazer festa, vamos viver o agora, porque o amanhã não interessa. Então, assim, e a gente tem outros casos, de certa maneira. Eu me lembro, eu tenho idade suficiente para ter vivido os primeiros momentos da AIDS no Brasil, enquanto a AIDS era um grande problema, havia um grande medo também das contaminações, pessoas queridas morrendo de AIDS. E aí, de repente, hoje a AIDS é controlada, hoje ninguém mais discute os números de mortes da AIDS, pessoas continuam contraindo a AIDS, inclusive a juventude hoje, eu tenho alunos de 18 e 19 anos, que quando eu começo a falar a respeito de doenças sexualmente transmissíveis, professor, isso é bobagem. Eles já não se precavem. Por quê? Porque a grande pico da AIDS foi na nossa geração. A geração deles não vive esse pico da AIDS, eles não se preocupam com a AIDS. Eles fazem sexo sem proteção, sem camisinha, e estão engravidando, e estão pegando doença. Então, assim, a minha opinião é que a mesma coisa vai acontecer com o coronavírus. E não ser insensível às 39 mil mortes, às 39 mil pessoas, as almas que foram perdidas, as famílias que perderam entes queridos, todos, mais de 40 mil hoje, né? Verdade, Sueli, os números aumentam cada dia. Sabe? Todos nós perdemos pessoas queridas pela Covid-19. Eu mesmo tive 2 pessoas que, graças a Deus, não morreram, mas ficaram na UTI, entubados, entre a vida e a morte. Então, assim, muitos já foram afetados por essa doença e vai continuar afetando muita gente, mas o que vai acontecer? Vai haver uma hora que, como já falaram todos os técnicos, a coisa vai se normalizar e a gente vai voltar e vai se esquecer. Eu não tenho esperança nesse novo normal, não. Então, Marcelo, na próxima pandemia a gente faz outra live. Tá bom. Aí a coordenação avisa que nosso tempo vai acabando, então gostaria de agradecer a sua participação. Tivemos uma boa recepção, comentários, positivos. Espero que as pessoas tenham se interessado pela comunicação, tenham aprendido, tenham se iluminado e se preocupado, com a situação que a gente vive hoje. Então, agradecer a Intercom também por esse espaço, o GP Foco Comunicação e Interculturalidade, e desejar boa noite a todos. Fiquem em casa, fiquem saudáveis. Ótimo. Obrigado, boa noite. Nós que agradecemos aos professores, o professor Marcelo Pires e o professor Marcelo Sabatini, por esse esclarecimento, essa exposição da Foco e Comunicação, que é tão necessária. E eu fico aqui acompanhando os comentários, eu concordo com o Bis, viu? Eu acho que tem que fortalecer, sim, participar desses momentos, divulgar, porque é dessa forma, que o campo vai se tornando, que a Foco e Comunicação vai se tornando cada vez mais
conhecida, né? E cada vez aumenta a adesão. Eu mesma já participei de alguns trabalhos, né? De algumas atividades com a professora Eliane Mergulhão, que é uma estudiosa da Comunicação, que não está aqui hoje, pelo menos eu não a vi, mas ela é uma estudiosa também da Comunicação, e como vocês bem citaram aí, né, o professor José Marques de Mello, o professor Luiz Beltrão e tantos outros pesquisadores aí do campo. Então, muito obrigada, professores, foi um momento muito bom, teve um bom acompanhamento aqui, tanto da sala, como também lá no Facebook, porque a gente fica controlando, né, então vocês estão de parabéns, e obrigada a todos que participaram, interagiram, mandando comentários, mandando perguntas, né, e complementando aí a fala dos professores. E nós já queremos agora, então, convidar todos vocês, né, que estão aqui, para a próxima live, que será no dia 16, na próxima terça-feira, no mesmo horário, das 6 às 7h30. Eu e a professora Nair somos aquelas pessoas chatas, né, que ficam ali controlando um pouquinho o horário, porque infelizmente a gente tem que fazer isso, mas geralmente até às 7h30. E o tema da próxima terça-feira será a pesquisa de televisão e televisualidades na Intercom. Continuidade, rupturas e perspectivas. E quem irá falar neste dia são as professoras, né? Suzana Kilpe, da Unicinos, a professora Ana Silvia Médula, da Unesp, a professora Ana Paula Ribeiro, da UFRJ, o professor Bruno Leal, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Gustavo Fischer, também da Unicinos. Então, desde já, todos já estão convidados, já podem acessar lá na página da Intercom, entrar, fazer inscrição, porque nós temos um número limitado de participantes para entrar na sala, não para acompanhar no Facebook, né? Então, já vão lá, já façam as inscrições e a gente se vê aí na próxima terça-feira. Muito obrigada, boa noite, se cuidem, né? Todo mundo aí no seu canto, mas todo mundo conectado, né? Ainda bem que a tecnologia está nos permitindo isso, ok? Muito obrigada e um abraço a todos e obrigada aí mais uma vez por prestigiarem Lives Intercom. Tchau, professores. Tchau, pessoal da sala. Eu consegui falar com alguns aqui. Até a próxima.